Aleluia. A Deus seja a glória. Hoje é um dia de gratidão ao Senhor. Por quê? Por causa dos 39 anos de ministério, pastor? Também, mas porque Deus está neste lugar e Deus trouxe você aqui. Hoje é um dia de dar glória a Deus, e isso não é um detalhe da sua vida. Não é uma opção espiritual. Nós fomos criados para glorificar a Deus. Isaías 43:7 diz assim: tragam todos que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para a minha glória, fui eu quem os formou. Antes de existir um propósito, uma profissão, um sonho, uma família, existe um chamado para mim e para você, que é de glorificar a Deus. Vira para o seu amigo e fala assim, ó: nós fomos criados para glorificar a Deus. Mas, o que acontece? A nossa natureza pecaminosa, ela tem a inclinação a sempre reclamar, murmurar, comparar, reclamar de novo. É o padrão natural de quem não foi tocado ainda pelo céu. Mas quando o céu toma conta da nossa vida, quando o Espírito Santo assume o comando, dar glória a Deus deixa de ser um evento e vira um estilo de vida para mim e para você. Não é só no domingo que você glorifica, não é só na terça, não é só no sábado, não é só na célula, é em todo o tempo. Olha o que o texto diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso número 31. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Repare que Paulo aqui, quando escreve essa carta aos Coríntios, ele não fala quando você receber uma bênção, quando você receber um milagre, quando algo acontecer de extraordinário, você dá a glória a Deus. Não. Quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer coisa, dê glória a Deus. No mais trivial. Então, faça um desafio. Amanhã, quando você abrir os seus olhos e acordar, você fala, glória a Deus porque eu acordei. Quando você sair daqui para sua casa, glória a Deus porque eu fui à igreja. Glória a Deus porque eu passei no café e comprei uma coxinha. Passei no VIP Store, comprei um livro. O mais trivial, o mais simples que você possa imaginar, é um motivo para eu e você darmos glória a Deus. Você está comigo aqui ainda? Hoje eu preciso muito de você, tá? Você está vendo que minha voz está meio ruim? Estou vindo de uma gripe rápida, porque quem é pai de menino pequeno não pode ter gripe muito longa. Mas até o final, ou a voz some ou a voz melhora. Entendeu? Qualquer coisa a gente vai cantando, porque se cantar, não dá essas falhas, entendeu? Vamos cantando a mensagem. Mas essa é a nossa vocação. Por vezes deixamos de dar glória a Deus. Ontem eu estava compondo, né, no salto. Né? Porque na hora, mas por que às vezes a gente deixa de dar glória a Deus, pastor? Por que na hora que nós mais precisamos glorificar, é a hora que a gente mais fica calado? E eu quero apontar algumas coisas para você, de forma bem objetiva, para que nós possamos entender isso. Mas por que deixamos de dar glória a Deus? Primeira coisa, deixamos de dar glória, porque estamos no meio da prova. Jó capítulo 1, verso número 21 diz assim: o Senhor deu e o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui não é Jó falando lá no final, depois de ser recuperado, depois de receber tudo em dobro. Não, pelo contrário. Ele tinha acabado de perder praticamente tudo. Seus bens, seus servos, seus 10 filhos, em um único dia. E no meio dessa cinza, no meio da dor, no meio da dificuldade, ele se levanta e diz: o Senhor deu e o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Jó não estava glorificando a Deus porque estava tudo bem. Ele estava dizendo na prática o seguinte: mesmo que eu não entenda o que Deus está fazendo, eu ainda sei quem Deus é. Mesmo que você não entenda o que Deus está fazendo, você tem que saber quem Deus é na sua vida. Você está comigo ainda? Mas normalmente no meio da prova é exatamente a hora que a gente trava e não dá glória a Deus. Por quê? Porque na prova normalmente Deus está em silêncio. Você vê
Deus respondendo Jó lá na frente. Para quem de repente nunca leu o livro de Jó, ele não é um livro que fica contando a história de Jó, todos os capítulos. Ele conta a história, depois passa mais ou menos 40 capítulos de Jó, questionando, perguntando, e Deus vai responder lá na frente. Então, só que Jó não deixou de glorificar, quando a mulher dele, e eu não quero condenar a mulher dele, porque eu acho que muitas mulheres, não você que está aqui, porque você que é casada com seu marido aí, quem é casado aí, levanta a mão. Isso, você é fiel e ama esse homem que está com você em nome de Jesus. E tinha uma mulher fiel, é a mulher de Jó. Porque eu sei que ela virou e falou bem assim: amaldiçoa esse Deus e morre. Mas ela estava falando aquilo porque ela estava vendo o sofrimento do homem. Ela não estava falando aquilo porque ela queria que ele largasse Deus. Mesmo assim ele fala, não. Fala até um pouco mais firme, né? Mas eu não posso fazer isso. Porque quando estava tudo bem, eu glorifiquei. E agora que está tudo mal, eu vou continuar glorificando. A sua vida não é pautada pelas circunstâncias. O seu glória não é pautado pelas circunstâncias. O seu glória é pautado a quem você dá glória. Você está comigo ainda? Jó nos ensina que dar glória não é a reação ao resultado, é a resposta de quem já conhece o caráter de Deus, mesmo antes de saber o final da história. Uma segunda coisa, deixamos de dar glória porque o fim, entre aspas, não foi bom. João 11:4, a doença de Lázaro não acabará em morte. Pelo contrário, isso aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio, Lázaro morreu. Humanamente falando, para mim e para você, ali acabou a história. Marta e Maria estavam em luto. Não tinha uma outra ação. Jesus demora a chegar. E aquilo ali parece o fim. E Jesus, ao ver aquela cena, que o amigo dele morreu, e que Marta e Maria estavam tristes por aquilo, o que Jesus faz? O que Jesus faz? Chora. Pastor, mas se ele demorou de propósito, se ele sabia que o homem ia ressuscitar, por que ele chorou? Porque as lágrimas, elas não vão impedir o seu glória a Deus. Não é porque você está chorando que você não pode dar glória. Não é porque você está chorando que você não sabe que vai acontecer alguma coisa diferente. Jesus chorou por ver aquela cena toda ali. Mas, o que parecia o fim, o texto diz, isso aconteceu para a glória de Deus. Muitas vezes eu e você julgamos algumas situações como acabadas, como perdidas, como sem solução. E é exatamente quando chega a parte sem solução que Deus está reservando a sua maior manifestação. A nossa dificuldade em dar glória muitas vezes nasce que nós decretamos um fim que Deus ainda não colocou. Você está colocando o ponto final onde Deus colocou uma vírgula. Não faça isso. Porque o fim que determina é Ele. Então aquilo que você acha que acabou, não acabou. Pode ser mais um motivo para você continuar glorificando e as coisas vão mudar em nome de Jesus. O sonho que você achou que morreu, eu quero declarar no poder do nome do Senhor Jesus que está sendo ressuscitado nessa noite. Sonhos que foram enterrados estão sendo desenterrados nessa noite. Projetos que você achou que nunca mais dariam certo estão sendo reavivados hoje, para a glória de Deus. Você está comigo aqui? Você pode dar uma glória a Deus aí? Amém. Então, não faça isso, não acabe com as coisas antes que Deus acabe. Era Jesus virando para Marta e Maria e falando assim, calma. Não é que eu cheguei atrasado, eu cheguei na hora que a glória de Deus iria se manifestar. Deus não está atrasado na sua vida. Não. Ele vai manifestar a glória dele na hora que tem que manifestar. Você está comigo aqui? Amém? Antes de eu entrar, eu estava sentado ali e eu não conseguia proferir nenhuma palavra. Nenhuma palavra.
Não saía nada. E eu dificilmente fico rouco. Acho que vocês já perceberam. Só quando eu fico mal da garganta. Eu falei com Deus assim, ó, Deus, eu fiz tudo que eu podia fazer. Fiz o gargarejo que eu podia, fiz a inalação que eu podia, fiz o aquecimento que eu podia. Na hora que eu entrar, o Senhor tem que me dar força, pelo menos para eu cantar a música para o meu pai. Se cantou a música para o meu pai, vocês já ouviram o louvor, foram abençoados. Se eu pregar 15 minutos, está ótimo. Tem gente que vai ficar até feliz, porque vai embora mais cedo. Entendeu? Mas na hora que eu entrei, a voz foi voltando, e até o final do culto das 8 vai voltar toda. Mas por quê, pastor? Porque tem coisas que acontecem para a glória de Deus. E você está querendo acabar com as coisas antes. Não tem problema chorar. O problema é não dar glória quando você está chorando. Dá um glória a Deus de novo aí. Amém. Uma terceira coisa. Nós deixamos de dar glória porque não está funcionando do nosso jeito. Daniel 3, 17, 18 diz assim: se formos lançados na fornalha, o Deus a quem servimos é capaz de nos salvar. Ele nos livrará das garras da vossa majestade, de vossa majestade. Mas se ele não nos livrar, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos aos seus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Fala uau. Fala uau. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam diante de uma fornalha ardente. E a ordem do rei era que quem não adorasse a estátua seria lançado nessa fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego eram homens de Deus. Diga assim: o que eles esperavam ali? O que você esperaria na hora? Você não se ajoelharia, você não se dobraria a estátua, e Deus iria livrar você da fornalha. O mais óbvio é esse. Mas o que Deus fez? Deus deixou que eles fossem o quê? Lançados na fornalha. Mas aí você diz bem assim, não estava funcionando do jeito que eles queriam. Mas há um texto que eu acabei de ler, que diz antes, eles falando: ó, nós não vamos adorar essa estátua. O nosso Deus pode nos livrar da fornalha. Mas o nosso Deus pode também não nos livrar. Mas mesmo assim, eu vou continuar dando glória a esse Deus. Porque tem vezes que as coisas não vão funcionar do seu jeito. Com muito amor e com muito carinho. Com muito carinho mesmo. Eu quero falar para você algo muito importante. Você não é o sol. O mundo não gira em torno de você. Vira para o seu amigo e fala assim: eu amo a sua vida. Mas o mundo não gira ao seu redor. De repente você nunca falou isso para a pessoa que está do seu lado, mas você já falou isso para o seu filho. Ou para alguém virar: oi. Porque muitas vezes as pessoas começam a passar a lista daquilo que Deus deve fazer, daquilo que Deus não pode fazer. E daquilo que Deus tem que fazer. Ah não, Deus, porque tem que ser assim, tem que ser assado. Porque se não for desse jeito eu não aguento. Porque se não for assim. Porque se não for assim, se não for assim. E aí quando as coisas não estão funcionando do nosso jeito, a gente para de dar glória. Porque a gente começa a questionar aquilo que Deus está fazendo. A gente começa a questionar aquilo que pode acontecer. Você imagina, não está na mensagem, mas vale a pena citar. Você imagina Noé. Quando Deus vira para ele e fala assim: você vai construir uma arca, tal, aquilo outro. Não chovia naquele lugar. Ele obedeceu? Ele construiu a arca de um dia para o outro? Não. Você imagina ele construindo aquela arca, construindo. E nem uma garoazinha. Um sol. Nada. Mas ele não parou. Imagina as pessoas passando e olhando e falando assim: esse cara é doido. Imagina os filhos dele, não todos, só Cã, que Cã era meio desviado. Foi salvo pelo pai, mas depois ele se revelou depois. Entendeu? Estou brincando da gente, é porque Cã vacilou depois. Aí o negócio ficou feio pelo lado dele. Mas ele ficou ali construindo.
Aí o que aconteceu? No meio da construção, veio uma chuva, para poder alegrar o coração dele, para poder mostrar para ele assim, ó, uma hora vai chover de verdade. Foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu? Não. Porque às vezes o processo vai ser do jeito que Deus quer, e não do jeito que você quer. Porque Deus queria salvar eles. E muitas vezes Deus está querendo salvar a mim e a você, e em vez de nós darmos glória durante o processo, que Deus está nos preparando para alguma coisa, nós passamos a reclamar. Colocando uma analogia, às vezes Deus está construindo uma arca para você, para te salvar, para te preparar para um dilúvio lá na frente que vai acontecer, e ao invés de você glorificar a Deus por causa disso, você prefere reclamar, murmurar, que está demorando muito, que está assim, está assado, porque não está funcionando do seu jeito. Nós vivemos numa geração totalmente imediatista. Eu gosto de citar isso porque eu não sou velho, graças a Deus, nem você. Quem é velho, balança a mão. Ninguém é velho, viu? Então todo mundo, sábado que vem, 19 horas, tem salto aqui também, para você vir também. Entendeu? Brincadeira. Mas, eu vivi as fases. Eu vivi a fase quando tinha que ligar para um lugar, para pedir uma comida, uma pizza. Você tinha que esperar aquilo, tal. Hoje em dia, você vai no aplicativo, e você vê qual é o tempo mais rápido de entrega. Você vê a motinha vindo para sua casa. Se a motinha vira numa rua diferente, você já fica assim, não acredito. Aí se a motinha está vindo para sua casa e você já se prepara e desce para abrir o portão ou para a portaria alguma coisa, e a motinha passa direto, você, ei! E ela passou. E aí a pessoa te manda uma mensagem, eu não achei sua casa, você já passou da casa. Porque se não funciona do nosso jeito, a gente acha que o negócio está errado. De repente você veio aqui e falou bem assim, eu queria um culto, oh meu Deus, será que eu falo isso? Falo. Eu queria que fosse um culto assim, assim, assim hoje. Olha, os irmãos do louvor cantaram, Rei da Glória, Santo, entendeu? Digno de tudo. Eu queria tanto ouvir os planos de Deus hoje. Estou precisando de um Tô Contigo, filho. Queria tanto que cantasse, se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu depredo, sei lá. Eu queria tanto ouvir uma mensagem de autoajuda hoje, pastor. Um coach que me jogasse para cima. Deixa eu falar um negócio muito importante para você. Com muito carinho, com muito amor. O culto não é para você, nem para mim. É para Deus. Mas tem dia que Deus vai falar o que eu quero. Deus está falando o que você precisa ouvir. Cantou o que você precisa ouvir. Cantou o que você precisa cantar. E não foi nem combinado. Eu até perguntei ao Thierry, não sei onde ele está, por aí, está lá atrás. Quais seriam as músicas de domingo? Aí ele escolheu e eu não falei o tema da mensagem para ele. Mas o Espírito Santo tinha organizado tudo. Então vira para o seu amiguinho e fala assim, olha, quando não funcionar do seu jeito, continua dando glória. Continua, porque se Deus está no controle, a coisa vai acontecer. Sabe por quê? Porque mesmo que você entre na fornalha, o quarto homem da fornalha vai entrar junto com você. Você está comigo ainda? Uma quarta coisa. Nós deixamos de dar glória porque não vemos uma saída. Abacuque 3, 17, 18 diz assim, esse texto é lindo. Mesmo que a figueira não floresça, não haja uvas nas videiras, mesmo que a colheita de azeitonas não dê o fruto, e os campos fiquem vazios e estéreis, mesmo que os rebanhos morram nos campos e nos currais, fiquem vazios, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Pensa, deixa o texto aí por favor. Pensa num cenário. Não, a figueira não floresceu, não tem uva na videira, a azeitona não deu fruto, não tem rebanho no curral, não tem nada. Está um caos.
mesmo que esteja esse caos todo, que não tem nem aquela luz no fim do túnel, Abacuque vira e fala: mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei ao Deus da minha salvação. Por quê, pastor? Porque nós não o adoramos por aquilo que Ele tem para nos dar, nós adoramos por aquilo que Ele é. Todos nós que estamos aqui, nós já temos uma dívida impagável, que é o que? Ele nos enviou o único filho para morrer no nosso lugar, por graça, por amor. A palavra de Deus diz que Ele nos amou primeiro, por isso que nós os amamos, por isso que nós o amamos. Então, a gratidão, nosso pastor Sérgio fala muito isso, a gratidão ela antecede o milagre. Quando Jesus estava lá com 5 pães e 2 peixes, Ele não vira e fala bem assim: Senhor, multiplica isso daqui, por favor. Senhor, multiplica. Não. Ele vira e fala o quê? Graças te dou, Pai. E quando ele agradeceu, o texto fala que ele começa a compartilhar aquele pão. O texto não fala que ele encheu os cestos, fala que compartilhar. E aí eu fiquei viajando nesse texto, viajando na cena. Você imagina Deus cortando o pão assim, e o pão não o quê? Acabava. E você imagina um menininho, no final, que deu 5 pães e 2 peixes, chegando em casa, isso daí é minha loucura, tá? Chegando em casa falando assim: mamãe, o lanche que você mandou para mim, eu tive que dar para aquele homem que a gente estava seguindo. E a mãe, quando ia brigar com ele, fala: e você pegou isso aonde, menino, então? Mamãe, eu dei 5 pães e 2 peixes. Alimentou mais de 5.000 pessoas. Jesus foi cortando, não acabava. E ainda assim, sobrou 12 cestos. E a gente tem um para poder comer aqui em casa. Sabe por que isso? Porque quando a gente não vê mais saída, é a hora de começar a agradecer. Quanto mais você agradece, mais começa a ficar claro. Quanto menos você esperar, Jesus vai clarear as coisas. Tem esse memezinho aí, né? Mas pastor, mas está muito complicado, eu não vejo saída. Faça igual o profeta Abacuque. Nessa noite Deus está chamando você, a mim e a você, para adorar mesmo sem ver a saída, mesmo sem ver a oportunidade de fugir daquilo que nós estamos vivendo. Essa é uma noite de nós darmos glória a Deus. Você está comigo ainda? Eu poderia citar outros motivos, mas eu prefiro investir esse final da mensagem falando com você por que nós devemos dar glória a Deus. Eu falei por que a gente às vezes deixa de dar. Mas por que a gente tem que dar, pastor? Se a glória não depende do resultado, se a glória não depende das circunstâncias, se a glória não depende da resposta que recebemos, então da onde essa glória, pastor, vai nascer? Ela nasce de quem Deus é. E eu quero falar aqui com você alguns porquês. E eu vou só citar os textos, e você vai glorificando a Jesus. Amém? Amém ou não amém? Amém. Isso, muito bom. Obrigado, filha. Eu acho que ela esperou, tipo assim, vou pegar um momento que ele está falando muito para eu poder entrar. Na hora que ela entrou, eu parei. Ó, por que nós devemos dar glória? Porque Deus é santo, Isaías 6,3. Porque Deus é grande, Salmos 48,1. Porque Deus é eterno, Salmos 92. Porque Deus é todo poderoso, Gênesis 17:1. Porque Deus é amor, 1 João 4:8. Porque Deus é criador, Apocalipse 4:11. Porque Deus é digno, Apocalipse 4:11. Porque Deus é soberano, Salmo 103:19. Porque Deus é justo, Deuteronômio 32:4. Porque Deus é misericordioso, Lamentações 3:22. Porque Deus é compassivo,
Salmo 103, 13, porque Deus é imutável. Malaquias 3, 6, porque Deus é onipotente. Jeremias 32, 17, porque Deus é onisciente. 1 João 3, 20, porque Deus é onipresente. Salmo 139, 7, 9, porque Deus é perfeito. Mateus 5, 48, porque Deus é verdadeiro. Números 23, 19, porque Deus é fiel. 1 Coríntios 1, 9, porque Deus é bom. Salmo 34, 8, porque Deus é paciente. 2 Pedro 3, 9, porque Deus é libertador. Salmos 34, 17, porque Deus é protetor. Salmos 18, 2, porque Deus é provedor. Filipenses 4, 19, porque Deus é rei. Salmos 47, 7, porque Deus é juiz. Salmos 75, 7, porque Deus é redentor. Isaías 44, 24, porque Deus é o meu e o seu salvador. Isaías 43, 11, porque Deus é o nosso pastor. Salmos 23, 1, porque Deus é o nosso refúgio. Salmos 46, 1, e porque Deus é o meu e é o seu Pai. 2 Coríntios 6, 18. Você não dá glória a um Deus que está distante, a um Deus que está indiferente, a um Deus que está longe. Você dá glória a um Deus que está nesse lugar, a um Deus redentor, salvador, libertador, refúgio, fortaleza. Você pode ficar em pé, vai parecer que está acabando. Glorificar a Deus nunca foi sobre aquilo que Ele nos dá, nunca foi pela circunstância, mas sim por causa do caráter dEle. Jó glorificou na perda. Sadraque, Mesaque e Abednego glorificaram diante de uma fornalha. Abacuque glorificou sem colheita, sem rebanho, sem saída. E Lázaro morto se tornou o palco onde a glória de Deus mais brilhou. Eu quero declarar que você vai ser uma pessoa que vai resplandecer a glória do Senhor por onde você estiver. A sua vida vai ser um palco onde a glória de Deus vai brilhar. Você está comigo aqui ainda? Quando nós começamos a entender isso, a gratidão deixa de ser uma emoção passageira, que depende do seu dia bom. Ela passa a ser um estilo de vida. Dar glória antes de ver a solução. Dar glória antes de ver a resolução. Dar glória antes de ver a saída. Dar glória antes de ver o final da prova. Dar glória antes. Você está comigo aqui? Eu tenho certeza que você por muitas vezes já esteve neste lugar. Eu tenho certeza que esses irmãos que estão aqui já estiveram aqui outras vezes. E que as circunstâncias não propiciavam que você glorificasse a Deus, mas você glorificou mesmo assim. Você está entendendo? Eu quero fazer algo para a glória de Deus nesse lugar. Você está comigo aqui? Você foi abençoado pela adoração antes? Sim ou não? Foi muito abençoado. Eu também. E o Alex, ele pegou o violãozinho para tocar, mais um sacrifício que tudo. Porque ele está com algo nos braços dele e nas mãos dele que incham. Começa a doer da dormência. E assim como você foi abençoado pela vida dele, e eu também, eu queria que nós abençoássemos ele agora, porque Deus vai derramar cura e vai curar ele agora, no poder do nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Mas por que, pastor, que você está fazendo isso? Porque ele não pediu. O pastor sempre me mandou mensagem dizendo que Deus tinha falado isso no coração dele, e o Alex não pediu para a gente. E ele estava dando glória aqui, antes de saber disso. Ele vai continuar dando glória, porque Deus continua sendo Deus na vida dele. E nós vamos ver a ação do Espírito agora, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Senhor, nós decretamos, no poder do nome do Senhor Jesus, a cura de todo tipo de enfermidade que está alojada agora no corpo do teu filho, Pai. Eu declaro agora dormência indo embora, todo tipo de inchaço, todo tipo de nervo obstruído, Pai. Tudo aquilo, Pai, que possa estar prejudicando, Pai,
a movimentação das suas mãos, dos seus braços. Nós queremos, como igreja agora, declarar a cura completa do Senhor sobre a vida do Alex. Nós não estamos fazendo isso para dar glória ao Senhor. Nós estamos fazendo isso porque nós já glorificamos ao Senhor. Nós vamos continuar glorificando a Ti, mas nós cremos num Deus que faz infinitamente mais daquilo que nós pensamos, sonhamos e imaginamos. E eu quero declarar agora, Espírito Santo de Deus, que um anjo venha e toque, Pai, na vida do Teu filho. E que agora o Senhor comece a tocar nos nervos, nos músculos dele. Que ele comece a sentir isso. Que os movimentos fiquem normais. Que a dormência vá embora. Que o inchaço vá embora. E que ele possa testemunhar neste lugar, neste altar, o milagre do Senhor. E nós continuaremos glorificando a Ti neste lugar. Nós oramos decretando no poder do nome do Senhor Jesus a cura completa na vida do Alex, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia. Você está comigo aqui ainda? Pastor, como é que eu posso dar glória a Deus hoje? Vira para o seu amigo e fala assim, ó, entregando sua vida a Jesus. De repente você falou para alguém que não entregou ainda. E eu quero, de forma bem rápida, terminar lendo o texto que nós lemos lá no início. Coloca para mim, por favor, Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome seja dada toda a glória, por Teu amor e por Tua fidelidade. Se você está neste lugar aqui nessa noite, é porque Deus te ama. Não é porque você ama Ele, é porque Ele te ama. E eu quero convidar você a entregar a sua vida hoje a Jesus. E eu queria que todos nós juntos fizéssemos uma oração de entrega e de glorificação a Deus. Feche seus olhos, por favor. Se você pode, coloque tua mão no teu coração e repita comigo assim, ó, Senhor Jesus, nesta noite eu entrego a minha vida para louvor, para a honra e para a glória do Teu nome. Escreve o meu nome no livro da vida, pois eu quero e eu vou, em nome de Jesus, passar a eternidade contigo. Por isso, nessa noite, eu reconheço e eu declaro que o Senhor é Senhor e Salvador da minha vida. Eu oro assim, em nome de Jesus, amém. Permaneça com os olhos fechados, por favor. Se você fez essa oração de entrega pela primeira vez, ou você quer se reconciliar com Jesus, aonde você estiver na igreja, eu quero que você levante uma de suas mãos. Pastor, eu fiz pela primeira vez, ou eu quero me reconciliar com Cristo, eu quero entregar minha vida ao Senhor hoje. Levante sua mão, onde você estiver. Está todo mundo de olho fechado, levante sua mão. Deus te abençoe aí. Mais alguém? Levante sua mão. Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero dar a maior expressão de glória que eu posso dar a Ele, entregando a minha vida. Então eu quero que Deus te abençoe aí, meu filho. Eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Eu quero viver isso tudo com Deus. E eu quero fazer um apelo ainda maior. Se você deseja viver isso, eu quero convidar você a vir aqui na frente. E eu tenho dois apelos. Que Deus te abençoe. Pode vir aqui, a intercessão vai orar por você, vai te abraçar. Além das pessoas que querem entregar a vida a Jesus, assim como esse rapaz já fez, você que levantou sua mão, vem aqui na frente também, que nós queremos orar, abraçar você. Se você ouvindo essa mensagem, entendeu que existe alguma área na sua vida que você não colocou ainda diante do altar, que você não tem dado glória a Deus, que você tem deixado de dar glória, porque está no meio da prova, porque não está vendo uma saída, eu quero convidar você a vir aqui também na frente, porque nós queremos orar por você, para você voltar a glorificar a Deus, ou começar a glorificar ao Senhor, na situação que você está vivendo. Vem aqui na frente que eu quero orar por você, vem rapidinho, enquanto você vem aqui, nós vamos adorar o Senhor. Eu creio, ainda que a figueira não floresça e não haja
haja fruto na vide e o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Vamos lá, não perca a oportunidade. É o tempo de glorificar a Deus com a sua vida. Choro dura uma noite, Em todas as áreas. alegria. Ela vem pela manhã, eu creio. Eu creio. Oh, o choro dura uma noite, mas alegria. Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não, ei, que não Haja fruto na vide, declara isso. da oliveira minta. E todavia eu me alegrarei, Todavia eu me alegrarei. eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Oh, e ainda que a figueira não. Sim, Jesus. Essa é a nossa declaração de fé nessa noite. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Ah, Jesus. Obrigado, Pai, obrigado. Obrigado porque é uma noite onde nós damos glórias a Ti, Pai. Nos ajude, Espírito Santo, a nunca deixarmos de glorificar ao Senhor, independente das circunstâncias, da prova, da luta, da dificuldade. Nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, e dando glórias a Ti. Obrigado por essas vidas que entenderam isso, que estão aqui na frente. Obrigado por esses irmãos que receberam essa palavra. Que o Espírito Santo do Senhor complete essa palavra no coração de cada um deles, e que eles realmente vivam para glória, louvor e honra do Teu nome. Obrigado por essa igreja, obrigado por esse povo, obrigado por esse domingo, Jesus. Nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor a Ti, Jesus. E que o amor de Deus, a graça maravilhosa, redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, as eternas consolações, a amizade, o fogo e o abraço do Espírito Santo de Deus, e sejam sobre todos nós presentes e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, e que nós possamos dar glórias ao Senhor em todos os momentos das nossas vidas, Pai. Por isso, mais uma vez dizemos: toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam dados a Ti. Nós Te exaltamos, Te agradecemos, Te adoramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir Jesus neste lugar? Aleluia. Vamos declarar isso. Na vide, que o produto da oliveira minta. Ei! Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. 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 Eu declaro uma semana abençoada para cada um de vocês. Deus os abençoe. Vão na paz do Senhor Jesus. Amém. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei.